mais de 11 mil anos após a última era do gelo, o deserto do Saara era uma exuberante floresta. 9 milhões de quilômetros quadrados no norte da África, cobertos por uma extensa vegetação, cortada por rios e lagos e habitada por inúmeras espécies de animais e aves. Como foi que tudo isso desapareceu e se transformou em uma das mais áridas paisagens do planeta? Os cientistas têm uma explicação, que nós vamos mostrar já já. Esse é um dos assuntos desta edição, que também vai contar como várias instituições se uniram para tentar recuperar aquela antiga floresta e devolver a vida a uma das regiões mais desoladas da Terra. Fique com a gente. A transformação da floresta do Saara em deserto foi um processo longo, que levou milhares de anos. Vamos ver como isso aconteceu. As mudanças no clima e na vegetação foram causadas por alterações na órbita de rotação da Terra em torno de seu eixo, há cerca de 8 mil anos. Esse padrão se repete, em média, a cada 23 mil anos, de acordo com a professora da Universidade da Califórnia, Kathleen Johnson, que pesquisa os sistemas ecológicos da Terra ao longo da história. Segundo ela, o que há de mais surpreendente nisso é que a mudança no eixo foi mínima. Passou de 24,1 graus para os atuais 23 graus e meio. Com o deslocamento do eixo do planeta, houve maior incidência dos raios solares na região. Ao mesmo tempo, houve uma inversão na direção dos ventos e no volume de chuvas. O resultado foi a escassez de água e o aumento do calor. Os rios e lagos secaram, tirando a fonte de vida das plantas e animais. Com a mudança, passou a ocorrer o que permanece até hoje. Os ventos sopram do deserto para o Atlântico, atravessam o oceano e espalham areia e nutrientes que fertilizam a Amazônia e interferem no clima e no ecossistema do Caribe. Outro fato que surpreendeu os cientistas, segundo a professora, foi a rapidez com que isso aconteceu, em apenas 200 anos. A mudança na radiação solar foi lenta, mas a transformação na paisagem foi muito rápida. Por causa de mudanças na incidência da radiação solar na atmosfera e na superfície, todos os pontos do planeta sofrem variações sazonais no clima. E o principal responsável por tudo isso é o eixo de rotação da Terra, que, por sua vez, vem sendo afetado pelas mudanças climáticas. Ele tem um ângulo oblíquo em relação à sua órbita. Assim, cada hemisfério é inclinado para longe do Sol durante o inverno e em direção ao astro-rei no verão. O sistema climático da Terra é impulsionado pela propagação de ondas eletromagnéticas ou partículas pelo Sol. Quando uma metade se curva na direção contrária do astro-rei, recebe menos radiação do que a que está apontada para ele. Diferenças sazonais no clima resultam de mudanças na órbita do planeta. O problema é que, segundo um estudo recente, o eixo de rotação terrestre está se movendo à medida que o aquecimento global derrete geleiras nos polos norte e sul. As mudanças climáticas estariam por trás de uma série de deslocamentos nele desde os anos 90. De lá para cá, o eixo do planeta sofreu um deslocamento acelerado. Só para se ter uma ideia, desde 1980, a posição dos polos avançou mais ou menos 4 metros em direção ao leste. A avaliação da deriva polar, como é chamado o termo que denomina esse movimento dos polos, indica que o fluxo mudou de direção em 1995. E entre aquele ano e 2021, a velocidade do movimento dos polos aumentou umas 17 vezes em comparação ao período que vai de 1981 a 1995. A pesquisa constatou que a perda de água das regiões polares, quer dizer, o gelo que derreteu e escoou para os oceanos, seria o principal motor da rápida deriva polar após aquela década. A mudança no ângulo deverá provocar eventos climáticos cada vez mais intensos e frequentes, como enchentes e secas, chuvas torrenciais, incêndios infernais, temperaturas extremas e até a extinção de diversas espécies. Será que um dia o Saara poderá voltar a ser uma floresta? A resposta
É sim. Mas nós não estaremos aqui para ver. Os cientistas calculam que dentro de aproximadamente 10 mil anos haverá outra mudança no eixo da Terra. Isso vai alterar a incidência dos raios solares em algumas regiões do planeta, incluindo o norte da África. De acordo com essa estimativa, daqui a 12 ou 13 mil anos, em toda a região hoje ocupada pelo Saara, haverá uma densa floresta semelhante à Amazônia. Além da menor incidência dos raios solares, o volume de chuvas vai aumentar, o que permitirá o desenvolvimento da flora e atrairá animais de outras regiões do continente para lá. O único senão nessa história toda, alerta a professora Kathleen Johnson, é que é preciso diminuir as emissões de dióxido de carbono responsáveis pelo efeito estufa que provocam as mudanças climáticas. Recuperar um corredor de vegetação de mais de 8 mil quilômetros ao sul do Saara. Essa é a meta ambiciosa de um projeto da ONU para combater o avanço da desertificação e gerar renda sustentável para alguns dos países mais pobres do mundo. África, região do Sahel. Um cinturão de 1.000 quilômetros de largura entre o maior deserto do mundo e a savana do Sudão, e de 5.400 quilômetros de extensão entre o Oceano Atlântico e o Mar Vermelho. Segundo a ONU, uma área que abrange 10 países, lar de cerca de 414 milhões de pessoas. Uma das regiões mais vulneráveis da Terra, onde as temperaturas sobem 1,5 vezes mais rápido do que a média global. Exibindo as consequências da severa degradação do planeta e a aceleração das mudanças climáticas, como o aumento da desertificação, a escassez de recursos, a radicalização de conflitos e a migração. Em 2007, após mapear a região em detalhes, um estudo mostrou como restaurar o entorno do Saara, que décadas atrás era coberto por florestas, plantações e pastagens. Nascia o projeto da Grande Muralha Verde, que envolve 20 países africanos. Quando for concluída, será a maior estrutura viva da Terra, 3 vezes maior que a Grande Barreira de Corais. A proposta era plantar árvores e 100 milhões de hectares até 2030, mas a construção da muralha de 8 mil quilômetros de extensão anda a passos lentos. Apenas 15% da meta tinha sido cumprida até 2020. Dificuldades políticas e de financiamento provocaram adaptações, como a criação de pequenos oásis verdes em volta de vilarejos e cidades, potencializando oportunidades de geração de renda por meio da vegetação. Um exemplo de sucesso é o de Dori, uma cidade no nordeste de Burkina Faso. Com a participação de toda a comunidade, vários projetos de recuperação de solo e reflorestamento foram implementados nos últimos anos, gerando ganhos ambientais. Em 2019, para contar essa empreitada épica, foi lançado o documentário A Grande Muralha Verde, com produção executiva do brasileiro Fernando Meirelles e narrado pela cantora malinesa Ina Modja. É uma jornada musical sobre a resiliência, os bastidores da ação social e a esperança em um futuro melhor para o continente africano. From the whole continent, from the whole world. Um dos países do Sahel está transformando o deserto em oásis. Os agricultores de Níger fizeram árvores cortadas voltarem a crescer e viram o rendimento das colheitas disparar. Deu tão certo que vários países africanos adotaram a técnica. Na região semiárida abaixo do Saara, o avanço do deserto continua sendo uma ameaça, devido ao manejo da terra sobre pastoreio e as secas. Atualmente, a África perde 4 milhões de hectares de florestas a cada ano por causa da ação erosiva dos ventos, provocando fome, pobreza, desemprego, conflitos por migração forçada e um risco maior de eventos climáticos extremos. No entanto, o Níger, que fica na região do Saara, tem obtido progressos agrícolas surpreendentes, convertendo grandes áreas ameaçadas pela desertificação em campos de plantio. No país, 5 milhões de hectares foram restaurados com 200 milhões de árvores, beneficiando 2,5 milhões de pessoas. Uma grande transformação significativa para qualquer país. Ainda mais para um que recebe só 165 milímetros de chuva por ano.
Décadas de seca, desmatamento e consumo de lenha deixaram o Níger quase sem árvores. A agricultura intensiva garantiu que as novas árvores não criassem raízes. Nos últimos 35 anos, enquanto os cientistas pediam aos países que salvassem florestas, um dos mais pobres do planeta restabeleceu sua área verde quase sem dinheiro e sem expulsar as pessoas de suas terras. As árvores não foram plantadas, foram encorajadas a voltar naturalmente, nutridas por milhares de agricultores. Uma técnica de restauração de terra barata que aumenta a produção de alimentos e madeira. Baseada em práticas tradicionais, ela começou a ser usada em 1983 por Tony Rinaldo, um agrônomo australiano. A reprodução de plantas por meio de brotos e de poda que leva em conta as variações locais. O agrônomo percebeu que milhões de pequenos arbustos na savana eram tocos de árvores. Só precisavam ser manejados, podados e cuidados para crescerem. Foi quando ele criou o conceito de regeneração gerida pelo agricultor, uma série de ações para tornar as terras verdes novamente. Primeiro, o agricultor escolhe as melhores espécies. Depois de selecionar os caules, corta o resto para usar como cobertura de forragem. Os caules são podados até a metade. Por último, ele marca e protege as árvores em crescimento. O processo é repetido a cada 2 a 6 meses. Por causa de sua simplicidade e custo baixo, a técnica virou um sucesso no Níger. Hoje, as árvores novas brotam de aldeia em aldeia. Com isso, os solos estão mais férteis e úmidos. E o rendimento das colheitas aumenta a cada dia. Deu tão certo que 25 países africanos usam a técnica. Mas especialistas dizem que outros continentes também deveriam seguir o exemplo de Níger. Daqui a pouco, técnicas de recuperação do solo podem aumentar de forma significativa a produção no campo. E ainda, a Amazônia caminha para um ponto irreversível de destruição? Não saia daí. Por meio de técnicas diferentes, 2 agricultores africanos conseguiram transformar áreas do deserto em bosques, ajudando a aumentar o número de árvores e arbustos na região do Sahel. Na década de 70, o agricultor burkinense Yakuba Sawadogo descobriu como melhorar uma técnica agrícola tradicional chamada zai para plantar no deserto. O método consiste em cavar buracos com distância regular entre eles e depois preenchê-los com estrume, fornecendo mais nutrientes para as plantas. Essas cavidades retêm a água dos breves períodos de chuva. Além de recuperar o solo, o adubo atrai as formigas, que cavam túneis e contribuem para a melhor distribuição dela. O resultado dessas colheitas acabou rendendo milho e sorgo, cereal usado na alimentação animal. Sawadogo também conseguiu plantar as espécies mais inesperadas nessas paisagens áridas, as árvores, e impediu o avanço do deserto. Na mesma época, Mathieu Etralgo, outro inovador agrícola, construiu captações de água em volta de áreas de cultivo, o que fez com que a terra seca tivesse mais tempo para absorver a chuva, criando viveiros. Anos depois, essas técnicas foram estudadas por pesquisadores e classificadas como formas fáceis e baratas para o lavrador aumentar o número de árvores nos campos. Desmatamento, queimadas e mudanças climáticas estão levando a Amazônia cada vez mais para perto de um ponto de não retorno. No longo prazo, isso deve transformar a maior floresta tropical do mundo num cerrado ou savana, trazendo impactos catastróficos para o clima do planeta. A capacidade de regeneração da floresta diminuiu nos últimos 20 anos. Segundo estudo de pesquisadores da Alemanha e do Reino Unido, publicado na revista Nature Climate Change, mais de 3/4 da Amazônia já tem dificuldade em se recuperar de estiagens e queimadas, ameaçando espécies de plantas e animais.
A pesquisa usou dados obtidos entre 1991 e 2016, coletados por meio de imagens de satélite. Além de observar a evolução da cobertura vegetal, os pesquisadores também analisaram as reações do ecossistema a esses danos. Os cientistas analisaram esses dados e estimaram a quantidade de biomassa, árvores e outras plantas em uma determinada área, assim como a quantidade de água nas árvores e a vegetação verde, indicadores da saúde e da resistência da floresta. As estações mais secas na bacia amazônica se tornaram mais longas e as estiagens cada vez mais comuns e mais graves, com o agravamento das mudanças climáticas. Quanto mais áreas são desmatadas ou queimadas, menos resistente fica a floresta. E assim, o bioma poderá atingir um ponto de não retorno, quando perderá uma boa parte de sua cobertura e se tornará um cerrado ou florestas menores e mais secas. Seria o fim da Amazônia como floresta úmida. Segundo cientistas, ainda não está claro quando esse ponto poderá ser atingido ou quanto tempo levaria para a selva se transformar em cerrado, um tipo de savana tropical. Segundo o climatologista Carlos Nobre, a floresta amazônica pode entrar em um processo sem volta caso o desmatamento ultrapasse 25% de sua área total. A estimativa é de que hoje essa taxa esteja perto dos 20%. Daqui a pouco, quantas eras do gelo a Terra já enfrentou? E quando isso aconteceu? Não saia daí, a gente volta já. Os efeitos das mudanças climáticas sugerem um futuro sombrio para o planeta. Não só eles. De um fungo pandêmico a uma rebelião de robôs, conheça 9 visões apocalípticas previstas pelos cientistas. Maior ameaça à Terra, as mudanças climáticas podem tornar as temperaturas ainda mais severas, aumentar as secas em algumas regiões, alterar a distribuição de doenças e fazer com que áreas baixas sejam engolidas pela elevação do nível do mar. Tudo isso pode causar instabilidade política, fome e colapso de ecossistemas, tornando o planeta um lugar difícil de se viver. E a vida impossível para várias espécies de plantas e animais. Ele tem sido um dos principais personagens dos filmes de desastres. Não é à toa. Os cientistas estão realmente preocupados que uma rocha espacial possa destruir a Terra. Afinal, o impacto de um meteoro provavelmente condenou os dinossauros. Em 1908, no evento de Tunguska, um meteoroide arruinou 2.000 quilômetros quadrados da floresta siberiana. A preocupação se justifica. Os astrônomos conhecem apenas uma pequena fração das rochas espaciais que vagam pelo sistema solar. Novos patógenos mortais, como vírus e bactérias, aparecem a cada ano. Pandemias recentes incluíram surtos da síndrome respiratória aguda grave, um novo coronavírus que surgiu na China. Graças à nossa economia global altamente interconectada, uma doença mortal pode se espalhar rapidamente. As doenças naturais não são as únicas a temer. Em 2011, a comunidade científica ficou indignada com a criação de uma versão mutante da gripe aviária H5N1. Após uma combinação de algumas mutações induzidas em furões, o vírus poderia ser transmitido entre eles por via aérea. O caso despertou o medo de que doenças mortais possam vazar de laboratórios ou ser liberadas intencionalmente, levando a uma nova pandemia. Embora as ameaças bacterianas sejam perigosas, as de fungos são ainda mais assustadoras. Como aconteceu recentemente com o fungo quitrídeo, uma doença mortal que impede a pele de rãs e sapos de regular o movimento da água e os eletrólitos. Um organismo também fatal em humanos seria catastrófico. Só que, embora as bactérias sejam mortais, os antibióticos são abundantes. No caso de infecções fúngicas, sabemos muito menos sobre o tratamento delas. Uma outra grande preocupação é a clássica ameaça do fim do mundo, a guerra nuclear global. Além do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e esforços secretos do Irã, estoques de armas nucleares poderiam causar destruição se caíssem em mãos erradas.
Neste ano, o Boletim dos Cientistas Atômicos, uma revista não técnica sobre segurança global fundada em 1945 por ex-físicos do Projeto Manhattan, moveu o relógio do juízo final para 100 segundos antes da meia-noite. Chamado de relógio do apocalipse, ele mostra o quanto a humanidade está próxima da destruição por armas nucleares, biológicas ou por mudanças climáticas. Os filmes sobre o Exterminador do Futuro ainda podem ser coisa da ficção científica, mas máquinas de matar não estão longe da realidade. Há alguns anos, a ONU pediu a proibição de robôs assassinos, provavelmente porque os especialistas acreditam que vários países estejam desenvolvendo esse tipo de arma. Muitos cientistas da computação acham que a chamada singularidade, o ponto em que a inteligência artificial supera a humana, está próxima. Se esses robôs serão ajudantes bonzinhos ou o flagelo da humanidade, só o tempo dirá. Mas muita coisa pode dar errado com robôs mega inteligentes armados andando por aí. O medo de um mundo superpovoado existe desde o século XVIII, quando Thomas Malthus, o pai da demografia, previu que o crescimento populacional causaria fome em massa e sobrecarregaria a Terra. Com a população global a caminho dos 8 bilhões, muitos conservacionistas dizem que o crescimento da população é uma das principais ameaças à saúde do planeta. Nem todo mundo concorda. Muitos pensam que esse aumento vai se estabilizar nos próximos 50 anos e que a humanidade vai inovar para se livrar das consequências negativas da superpopulação. Embora cada um desses cenários possa acontecer, a maioria dos cientistas acha que o mais provável é um efeito bola de neve, envolvendo vários eventos. Por exemplo, o aquecimento global pode aumentar a prevalência de patógenos e causar mudanças no clima. Enquanto isso, o colapso do ecossistema pode tornar um pouco mais difícil a produção de alimentos, sem abelhas para polinizar culturas ou árvores para filtrar a água das plantações. Para a ciência, em vez de uma catástrofe épica, vários fatores relativamente pequenos poderão piorar um pouco a vida na Terra, até que ela se degrade gradualmente. Ao longo de seus 4,5 bilhões de anos, a Terra passou por várias eras glaciais. Será que estamos perto da próxima? Um quarto da existência de nosso planeta foi marcado por períodos gelados. É o que diz o pesquisador de paleoclimatologia da Universidade de Colômbia, em Nova York, Michael Sandstrom. Até agora, a Terra já passou por 5 grandes eras do gelo. A primeira foi a glaciação huroniana, que durou 300 milhões de anos. A criogeniana, 85 milhões. A andino-saariana, 30 milhões de anos. A era glacial do Paleozoico Superior, 75 milhões de anos. E a glaciação quaternária, que é subdividida em 2 épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. A Terra está em uma grande era glacial agora, o que explica por que o planeta tem calotas polares. Dentro de cada era do gelo, há períodos menores chamados glaciais e mais quentes, os interglaciais. Ao longo dos últimos 800 mil anos, enormes lençóis de gelo apareceram em ciclos de 100 mil anos. Essas camadas crescem por uns 90 mil anos. Durante os períodos mais quentes, levam outros 10 mil para entrar em colapso. E o processo recomeça. Cientistas descobriram que mudanças no eixo da Terra e o aquecimento global influenciam as fases glaciais e interglaciais. Mesmo um pequeno aumento na temperatura média do planeta pode levar a mudanças drásticas. Quando a mudança climática provocar o derretimento das camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica, os oceanos ficarão cerca de 60 metros mais altos do que estão agora. Especialistas acreditam que se a emissão do dióxido de carbono continuar em grande escala, provavelmente o planeta não entrará em uma nova era glacial em pelo menos 100 mil anos. Como vimos no começo desta edição, uma ligeira mudança no eixo de rotação da Terra, de menos de 1 grau, fez um enorme estrago no planeta, transformando uma floresta no maior deserto do globo. Isso ocorreu há milhares de anos,
E outra mudança parecida só acontecerá dentro de outros milhares. Embora não se possa comparar com a alteração que concentrou os raios solares naquela região do norte da África, ainda assim, vale como um alerta para a forma como o homem tem tratado o planeta. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Boa noite a todos. Até lá.